Você está viajando através de outra dimensão. Uma dimensão não só de imagens e sons, mas também da mente. Uma jornada a uma maravilhosa terra, cujas fronteiras são as da fantasia. Há um sinal logo à frente, avisando que sua próxima parada será em Além da Imaginação. What am I? Please tell me what I am. It doesn't make any difference. It doesn't make any difference at all, Jaina. We were childless. We had nothing of our flesh to leave behind. No, nothing of our hearts, nothing of our love. So you see, we got you. You made me. You built me. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo a mais um episódio de Além da Imaginação, a série clássica. E aqui é sua host, Angélica Hellish. E aqui é o Marcos. E aí, Marcos, hoje falaremos então do episódio número 44, né, que seria o oitavo episódio, né, da segunda temporada, episódio chamado The Lateness of Hours, que seria a tradução O Atrasado da Hora, né? Bom, nesse episódio nós vamos ter novamente uma atriz que nós gostamos pra caramba, que é a Ingrid Stevens, de um dos episódios mais conhecidos e fabulosos de Além da Imaginação, que é The Hitchhiker, ou The Hitchhiker. Isso, exatamente. Ela está de volta nesse episódio agora. Está de volta nesse episódio, que, detalhe, né, é a série, como a gente estava falando, enfrentando problemas de cortes orçamentários. Então vai ter uma questão também do formato que foi feita a gravação, o estilo da gravação, que tem um tom assim que mesmo você assistindo hoje em dia, que a qualidade é um pouco melhor, né, devido às nossas televisões e tal, alguma remasterização, você vê que é bem ruim, né? Assim, não sobreviveu muito bem ao tempo, né? A imagem está bem meio como se tivesse meio embranquecida, né, e tal, né? Como é que foi essa situação da questão da captação? Pois é, por uma razão de uma tentativa de baixar custos, porque os episódios eram gravados em película, isso tinha um custo fixo mais ou menos alto, até porque as exigências de padrão de qualidade ali que o Rod Serling tinha e o diretor de fotografia, o George Clemens e outros, eram muito altas, né? Então resolveram tentar, para baixar o custo na segunda temporada, fazer a captação em videotape. Ela trazia alguns problemas. Primeiro que você não podia ter externa. E tinha que ser tudo gravado num ambiente fechado. Primeira, né, das grandes limitações. E você não tinha um diretor de fotografia. Porque os episódios que eram gravados em videotape, eles dispensaram o diretor de fotografia. Ficava um técnico operando a máquina, o aparelho de captação ali ao lado do diretor. E aí eles não precisaram, né, não usaram o diretor de fotografia. Isso também provavelmente vai influir na qualidade mesmo do movimento de câmera e tudo mais, né? Por outro lado, afetava muito a qualidade e até a possibilidade de tipo de história que você tinha que adaptar, o tipo de história que você ia contar, tinha que adaptar o roteiro às limitações desse método. Foram poucos episódios da série, não sei se foram 6 ao todo que foram gravados nesse formato. Foram 6. 6. Inclusive o diretor desse episódio, Jack Smite, ele vai gravar mais 2 episódios também no formato videotape. E, enfim. Pois é, então, mas você vê que realmente passagem do tempo não fez bem ao episódio, né? Não, desculpa, eu esqueci só de citar que eu não tenho conhecimento técnico, mas pelo jeito, até a própria remasterização posterior se torna mais difícil, né? Porque você tem os outros remasterizados e esse não, né? Por exemplo. Não, eu acho que isso inclusive trouxe algumas limitações, até para a própria movimentação de câmera, né? Até porque é um espaço menor, né? Apesar que a gente já teve episódios, por exemplo, como aquele lá do homem, um homem no quarto lá de $4, que é um ambiente fechado, tudo acontece naquele quarto, mas a movimentação de câmera e tal acaba deixando muito mais dinâmico, né? Esse episódio, por algum motivo, eu acho que ele falha em vários sentidos, assim, apesar de não ser um episódio ruim, você entende? Tem uma atriz que a gente já gosta, que é uma atriz que vale a pena, pra mim, o episódio que ela gravou é um dos melhores episódios da série toda. Tem um diretor que eu gosto, Jack Smite,
é um cara do qual a gente já conversou. Depois ele foi dirigir um filme que a gente já até fez podcast, que é O Homem Ilustrado, né, pô? Que é maravilhoso, eu gosto pra caramba tanto da história quanto do filme. A Inger Stevens, né? Eu não sabia disso, né? Ela é uma atriz que acabou não tendo uma carreira muito longeva, porque ela também acabou se suicidando, né? Eu não sabia disso, aos 35 anos de idade, a atriz. Então putz, eu não sabia disso mesmo, fiquei chateada. Ela é sueca de nascimento e acabou realmente bem jovem cometendo suicídio. Putz, né? Pois é. Mas a gente tem aí alguns episódios que tem a participação dela. Esse episódio eu até acho que a Inger Stevens, claro, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas eu acho até que ela super atua, sabe, num episódio que ele é muito mais... ele tem uma coisa de ser mais minimalista por algum motivo, até pelo jeito como ele foi filmado e tal. A história que acaba sendo um pouco previsível, né, porque é impossível você não matar a charada antes, né? Não quer dizer que seja ruim, né, claro, e sim que você consegue realmente prever o que está para acontecer. Só falando assim que tem a participação do John Hoyt fazendo o Dr. Loren, que é o pai dela. O John Hoyt, esse ator aí, ele participou no episódio que também é da segunda temporada, aquele que tu já até comentou, como é que é? Os marcianos reais levantem-se, por favor, levantem-se, né? Exatamente. É famoso esse episódio. Sim, ele é um cara, assim, figura fácil da televisão americana, esteve nos teatros filmados, ele teve também vários episódios de séries que passaram no Brasil, como, por exemplo, Guerra, Sombra e Água Fresca, né? Ele tá numa pontinha no filme do Roger Corman, O Homem com Olhos de Raio-X, que eu adoro. Né? Muito bom esse filme. É um cara de longa, assim, carreira na televisão, e um excelente ator e que tinha um rosto muito interessante. Ele chama muita atenção, principalmente o olhar dele, né? Um olhar assim muito enigmático e muito perscrutador, eu diria. Também tem a Irene Tidrow, pronto aí. Ela faz a senhora Loren, né? A mãe da personagem, a Jana. E ela é de um episódio que, nossa, eu adoro, assim, a gente gravou na temporada passada, no ano passado, que é aquele Walking Distance, né? Ela faz o papel da mãe do personagem, o Martin Sloan. E outra coisa, ela também participa do episódio que eu comentei quando a gente foi gravar sobre Eye of the Beholder, o The Different Ones, né? Ela também faz uma participação nesse personagem da Galera do Terror. É uma atriz muito legal, e pra mim a personagem dela no episódio me causa um incômodo absurdo e uma vontade de rir, porque é a mulher que começa a fazer uns barulhos, né? São uns barulhos de prazer e tal. Então parece que você tá vendo um filme pornô. Se tu bota no som alto assim, fica assim aquele barulho assim da mulher que tá gemendo, de prazer, porque tá recebendo uma massagem, né? Depois você vai ver, mas fica engraçado. Ela geme o tempo todo durante o episódio, é até engraçado, né? Mas tem uma razão pra isso, né? É estranho que a gente pensa assim, o prazer dela tá em ficar sendo massageada por um dos empregados, né? O que ela tem de prazer na vida. Realmente. E será que esses empregados fazem mais por ela, hein, cara? Então, aí quando a gente deixou meio claro isso daí que eles também provêm outras coisas também, né? Fica subentendido. Na verdade, esse episódio a gente já vai chegar lá, mas é até mais interessante o que está subentendido nele e referências que ele faz do que até a própria história, que ela tem um plot twist meio previsível mesmo. A gente logo vai sacar o que está acontecendo. Quanto a uma questão da atuação da Inger Stevens, ela tem um overacting, ela tem uma atuação, mas se a gente for pensar bem, não é sem razão. Ela era uma atriz muito competente. A gente vai entender talvez por que ela tem essa atuação que parece pouco natural. Tem um motivo, não é uma falha dela. Ela tentou dar uma construção para esse personagem que tem a ver com a história. Depois a gente, pensando sobre isso, a gente chega a essa conclusão. Eu acho que as críticas a esse episódio são tanto quanto injustas, né? Colocando lá para baixo, assim, como se não tivesse nenhum valor. Eu acho que realmente sim tem valor, até porque se você vai refletir sobre coisas que vieram posteriormente, né? Então vale a pena a gente refletir essas questões aí. Como é que é a relação do autômato com o ser humano, né? Eu lembro que a gente conversou sobre essa questão em alguns episódios anteriores. Um episódio muito bom, que é aquele The Might Case,
que eu lembro que a gente gostou, que é um episódio meio ruê, assim, a gente se divertiu gravando. E também aquele outro lá do cara que fica sozinho numa... The Lonely, sim, que ele fica sozinho num asteroide, né? É uma prisão perpétua dele. E quão angustiante vai ser, ó, quando ele vai ter contato com uma androide, né? Tal, e como é que ele se relaciona e como os homens entendem essa relação. Coincidentemente, é dirigido pelo mesmo diretor, pelo Jack Smite, o The Lonely. Verdade. Nossa, eu gosto pra caramba do The Lonely. Foi um dos primeiros podcasts que a gente gravou. Eu lembro, assim, que a gente começou meio... assim, sem ordem, né, de maneira aleatória. Fizemos todos os episódios da primeira temporada, mas a gente fez o que a gente queria. A gente assistia episódio X e tal e mandava ver. Agora a gente tá fazendo tudo na ordem certinha. E isso é bom, cara. Eu acho legal você assistir também numa ordem corretinha, porque dá uma... Você vê, por exemplo, questão de produção, né? Apesar que esse negócio que você tá falando, realmente que 6 episódios foram gravados assim, para contenção de orçamento, e você vê nitidamente que são episódios que a qualidade da imagem não tá boa e tal, que apesar de ter roteiros legais, interessantes, né, eles não foram também colocados de maneira progressiva, e sim de maneira aleatória. Tanto que eles aparecem numa ordem, outra e tal, eles vão pontuando, né? Eu queria aproveitar que a gente estava falando, esse episódio é dirigido pelo Jack Smite, que é um cara que ele já tinha muita experiência na televisão, ele já tinha trabalhado com videotape, antes, com captação em videotape. Então, além do que você já citou, do Homem Ilustrado, do Uma Sombra Passou Por Aqui, ele dirigiu também a Batalha de Midway, Aeroporto 75, filmes que passaram bastante na televisão no Brasil. Né? Então é um velho conhecido aqui do público brasileiro. Esse é a Batalha de Midway, por sinal, eu quero muito assistir, porque teve um remake recentemente. Eu queria dar uma assistida nessa versão dele, porque a dele é muito elogiada, diga-se de passagem. Sim, essa nova não é nada elogiada, né, bem? Bom, é isso. E aí, nós vamos lá então para a sinopse do episódio? Certo. Esse episódio, ele está numa casa, numa mansão, na verdade, né, onde mora uma família formada pelo pai, que é vivido pelo John Hoyt, ele é o professor Loren, a esposa dele, a senhora Loren, que é vivida pela Irene Tidrow, e a filha, a Jana, ou Yana, que é vivida pela Inger Stevens. Eles vivem uma vida muito estranha, porque eles vivem fechados ali, nessa casa, com um grupo de empregados que fazem tudo para eles, literalmente tudo, eles precisam mover uma palha para nada. E, em um determinado momento, a filha, a Jana, ela começa a se revoltar contra os pais, porque eles nunca saem. A gente começa a descobrir pela briga que ela tem com eles, ela vai soltando informações para nós do público que eles não saem nunca, eles não têm vida social nenhuma. E ela fala o seguinte, que o pai, na verdade, projetou a casa. Então ela é uma casa totalmente perfeita, no sentido de que as janelas deixam passar uma quantidade perfeita de luz, a lareira ela tem um design que ela consegue concentrar a quantidade perfeita de calor, tudo é perfeito demais, porém eles nunca saem, por motivo algum. E aí ela começa a se revoltar e exigir que eles primeiro se livrem dos empregados que fazem tudo para eles poderem ter uma vida mais normal dentro de casa, e também deseja poder sair, conhecer o mundo e ver pessoas. E esse é mais ou menos o mote do episódio. Nós vamos ter em algum momento uma surpresa ali em cima disso, e é meio que assim que é a sinopse do episódio do Lateness of the Hour. Pois é. Então, algumas informações que o personagem do doutor dá, né, o Dr. Loren, que esses robôs, eles têm inteligência artificial. Com o tempo, eles vão começando a ter um raciocínio próprio e tal. Tanto que você vê que conforme a menina vai reclamando, e ela vai cada vez mais se irritando, e a alguns momentos ela já vai tipo, falando assim de maneira grosseira com os robôs, né? Eles também não se comportam passivamente. Eles vão se aproximando, ou eles vão cercando eles a qualquer momento, assim, quando eles veem que tem alguma discussão. Então, eles têm uma inteligência artificial. Então, ou seja, estão entendendo o que está sendo falado ali. Eles não são tão passivos quanto, né, a gente imaginaria. Eu acho isso intrigante na história, porque você vê assim, pô, se você está trancado no espaço com o quê? 5 robôs, não é verdade? Robô zelador, robô caseiro, robô não sei o que lá, mordomo e tal. E eles têm inteligência artificial e você está zoando eles,
você deveria ter um pouco de receio, né? De Sim. você ficar, né, falando assim que eles podem se voltar contra você. E essa personagem da filha realmente é assim, é uma coisa que meio desagradável, que você fala, pô, que pessoa insuportável, né? Ela começa reclamando de tudo, falando, nossa, essa janela perfeita, essa lareira perfeita, e no fundo o som da mãe gemendo, né? Toda cheia de prazer e tal. Aí uma hora ela fala, pô, para aí com essa massagem aí, não sei o quê. E ela toda irritada, e os pais, nossa, o que aconteceu, Jana? Por que você tá assim? Né? Vamos conversar e tal. E ela dá a entender, inclusive, que ela tá com uma certa aflição. Ela quer ter sei lá, conhecer pessoas, conhecer o mundo, quer se relacionar com homens e tal. Mas de qualquer maneira, essa personagem dela, você vê que ela tá de saco cheio, né? Porque imagina você ter todo dia a perfeição. O robô vai falar a mesma coisa pro pai, o pai vai responder do mesmo jeito. Ela fica até repetindo, né? Você vê que os lábios dela estão se movendo. Então tem uma certa ambição no jeito como a série apresenta o personagem dela, né? Que tá bem furioso cada vez mais, né? Tanto que ela ameaça sair. Ela fala, ó, pra mim já deu. Eu não aguento mais viver aqui. Eu vou pegar minhas coisas. Se vocês não mandarem embora esses robôs, não desativar esses robôs aí, eu vou embora. E eles falam assim, né? Vamos conversar e tal. Tô tentando, né, dialogar com ela. Quando os robôs saem, ela fala, e ele começa a concordar com ela. Inclusive ela fica bem contente com isso, né? Ela fala assim, então tá bom, eu vou sair, eu vou namorar, eu vou conhecer o mundo e tá. E mal sabe ela, né? Exatamente. Que ela vai acabar descobrindo que, na verdade, ela também é um autômato, né? O cara construía tudo à perfeição. E ele construiu também uma filha perfeita, só que não é humana, né? A gente saiu entregando isso logo, por sinal, né? Uhum. Esse na verdade é o centro a gente descobre que o centro da história é essa. Na verdade, tem uma coisa que ela fala muito interessante pra ele, que ela começa a reclamar, né? Que quando eles nunca saem, que eles vivem presos ali dentro, e ele fala, pô, mas você tá segura aqui, você tá segura, você tá longe das guerras, do preconceito, dos males todos do século XX. Ele até fala isso pra ela. E é meio que assim, a gente descobre que ele é um cientista, alguém que tem um domínio da tecnologia até à frente do seu tempo, mas uma pessoa que não está integrada com o tempo dele. Ele está estranhando muito os males que a tecnologia traz também. Então a gente intui que ele é um cara que ele vendo os horrores da guerra e do progresso, né, o lado ruim do progresso, ele quis se isolar e tentar fazer algo bom, né? E só que essa androide que tem inteligência artificial, ela começa a ter desejos próprios. E aí é uma coisa engraçada, que é o que eu discordo de algumas pessoas que criticam a atuação da Inger Stevens. Ela parece que ela tá fazendo força para transmitir emoções, porque ela é uma máquina tentando imitar emoções humanas, na verdade. Quando a gente se toca que ela é um robô, toda a atuação que ela tem começa a fazer sentido. É muito pontual isso daí. Ela tem às vezes ela tem uns gestos meio parados, meio mecânicos, esperando muito tempo a reação dos outros. Depois ela tem uma reação exagerada em determinado momento. Isso está muito claro de ser um androide tentando reproduzir do jeito dele emoções e reações humanas. Então isso é muito interessante, assim, na verdade, como ela retratou isso. Tá mimetizando, né? As reações, né? Agora é curioso assim, se esse homem, ele não explica muito bem essa questão, até porque é um episódio antigo e tal, e isso daí foi muito mais bem abordado e até em trabalhos posteriores, inclusive pelo Philip K. Dick, né? Que inspirou Blade Runner, diga-se de passagem. Mas assim, ele não fala exatamente de inteligência artificial, mas ele fala que eles vão adquirindo características com o tempo. Então essas características que ela tem, inclusive de ser marrenta e tal, eu fico na dúvida se são características que ela foi adquirindo ou se foram características que já estavam colocadas nela, assim, enquanto um ser autômato, que vão se apresentar, né? Que eles não queriam ter talvez uma filha excessivamente passiva e tal. No caso, como ela faz uma personagem uma mulher até mais velha, que está há muitos anos, né, trancada ali com os pais. Então você fica pensando e refletindo essas questões, né, de, sei lá, de como é que é um ser que na verdade é um autômato, só que está pensando que é um ser humano, né, e no final vai descobrir, né, que é uma cena assim, né, um tan tan tan, né, que na verdade é um autômato. Ele é obrigado, porque
ela insiste que ela quer sair, né? Ele manda todos os robôs e tal, que o servem, né? Lá pra baixo, pra oficina dele, e resolve depois conversar com ela. E sabe que eu acho que esse episódio tem uma crueldade quando você pensa no personagem dele e da mãe. Pra mim, são dois filhos da puta, cara. Não tem outra coisa que dê pra... Porque não tem só esse negócio de o homem que quer viver numa casa com todo conforto, quer se isolar do mundo e tal. Ele tá com seres que têm inteligência, entendeu? Que tem um certo nível de compreensão. Então, o que ele vai fazer com a filha dele, com a personagem... Na verdade, o grande plot twist da história não é nem exatamente o fato dela ser um autômato, ela ser um robô. O plot twist da história é a filha da putice que os pais vão fazer com ela, que é inacreditável, né? Que eles falam tudo isso, eles queriam muito ter uma filha, né? Porque ela fica o tempo todo procurando fotos dela e tal, nos álbuns não tem fotos dela criança, e ela começa a desconfiar que é aí que cai a grande ficha dela. Só que, porra, no final, quando você vê, quando os pais veem que ela tá se revoltando, aí eles resolvem fazer com ela que ela se transforme num robô empregada que vai massagear os ombros da mãe. Pô, isso pra mim é de uma crueldade, cara, de uma crueldade, sabe? Ou seja, esses seres aí que eles criaram, essa síndrome aí de Frankenstein, né? Que é essa síndrome de Deus, do Criador, só mostra o quanto eles são miseráveis, né? Eu lembro que a gente tava até comentando que tinha um motivo de mostrar por que tá aquela mulher gemendo o tempo todo, gemendo de prazer, nossa, e foda-se, né, o que os outros vão pensar e tal, até porque ela tá com o marido frente a vários autômatos. Então foda-se inclusive a opinião da filha, né? Por isso que ela faz aquele escarcéu todo, aquele negócio, porque eles estão preocupados com o próprio conforto, eles estão cagando, entendeu? Sim. Se a gente for pensar, os conceitos que vão aparecer em Westworld, por exemplo, e que vão aparecer também em Blade Runner, essa coisa das memórias implantadas, essa coisa de você criar os seres com inteligência e até sencientes, mas que eles são obrigados, eles são expostos ao sofrimento para servirem às suas vontades e podem um dia se revoltar contra você, o desejo de liberdade, que o robô não quer ser um escravo confinado num determinado local para uma certa utilidade. Se ele tem sentimentos, ele quer vivê-los, né, livremente. E sim, todos esses conceitos que a gente viu depois desenvolvidos, né, tanto no Westworld, no filme, na série, quanto em Blade Runner, esses conceitos já estavam ali no episódio escrito pelo Rod Serling. Todos esses conceitos, isso é uma coisa muito interessante. Ele também, com certeza o Rod Serling leu o conto O Homem da Areia do Hoffman, porque no conto do Hoffman tem essa coisa de um pai que faz uma filha autômata, que é a Olímpia, a personagem, né, uma das personagens do conto. É impossível a gente não lembrar desse conto do Ernest Theodor Amadeus Hoffmann quando a gente assiste ao episódio. Então, na verdade, o episódio ele tem uma série de conceitos muito interessantes ali nele e que acabaram sendo desenvolvidos em outras obras, não talvez diretamente por influência dele, claro, no Hoffmann certamente não, porque o Hoffmann, inclusive, é do século XIX, né? Mas possivelmente coisas como Westworld podem, por exemplo, ter tido uma inspiração ali nesse episódio, né? Sim, concordo muito com você. Realmente, você vê numa série feita para TV esse conceito instigante sobre autômato, o que é humano, como é que o humano enxerga o autômato como um ser para ser usado, né? Mas isso para mim é bem legal como o Serling trouxe essa questão. Independente da questão de orçamentária que começa a reduzir, porque se você assiste Nick of Time e logo em seguida já assiste esse episódio, você vê nitidamente, né, que existe uma diferença ali. Mas mesmo assim, acho que o pessoal conseguiu tirar leite de pedra, Marcos. Sim, com certeza. Isso. Pois é. E aí, a gente chega naquela parte do podcast aonde a gente recomenda filmes, séries, livros, quadrinhos, sei lá. E aí, você tem alguma coisa para recomendar, querido? Eu citei aí o filme Westworld e o filme Blade Runner. Eu não vou dar esses dois como recomendação, porque são coisas que muita gente já assistiu, né? A série tá aí com temporada nova, o Blade Runner é um filme muito visto, né? Sobretudo por gente que tem interesse em cultura pop, enfim. Mas eu vou dar a sugestão do livro
No Brasil saiu o Castelo Mal Assombrado, é uma coletânea de alguns contos do Hoffman. Entre eles está o conto O Homem da Areia, em que você tem essa referência ao cientista que faz uma filha mecânica, uma filha autômata. Muito interessante, vale muito a pena ler. Foi publicado pelo Círculo do Livro, mas deve ter outras edições. E o livro também que deu origem ao filme Blade Runner, que é Os Androides Sonham com Ovelhas Elétricas. Um livro muito interessante, onde muitas dessas temáticas aí relacionadas com seres artificiais desenvolvendo sentimentos e inteligência e raciocínio e a revolta deles contra os seus criadores e etc. Né? E também é um mundo do futuro muito curioso, né? que vale a pena a gente observar a maneira como o Philip K. Dick imaginava esse futuro, que é um futuro bem sombrio, na verdade. Ah, muito bom. Poxa, eu vou ter que recomendar vocês assistirem, caso vocês não tenham assistido, o episódio que ela faz, né, na própria série Além da Imaginação, que é o The Hitchhiker, gente, que eu acho uma obra-prima, trabalho feito para televisão, a atuação dela no tom certo, no episódio que eles conseguem realmente poder mostrar a atriz que ela é, porque você fica pensando assim que nesse episódio, pelo menos eu tive essa impressão, que a Ingrid Steven tá ótima, entendeu? Mas eu fiquei com a impressão, Marcos, que ela tá um tom acima. Sim, eu concordo contigo, os motivos pelos quais ela tá atuando dessa maneira. Mas no The Hitchhiker eu acho que tá maravilhoso, cara. É da temporada passada. Ela tem um filme com ela, por exemplo, que eu gosto muito, que é A Marca da Forca, que é ela e o Clint Eastwood. Poxa, então não deixe de assistir esse episódio, que é o The Hitchhiker, o Caroneiro, tá? Que é o episódio 6, dirigido pelo Alvin Genzer, tá? E é muito, muito, muito legal, que é baseado no conto da Lucille Fletcher, tá? Então fica a minha recomendação, a gente prestigiar o trabalho dessa atriz, sabe? Porque, cara, ela é maravilhosa e, poxa, merece muito, muito ser uma das atrizes top mesmo de Além da Imaginação, né? Junto com Ida Lupino, maravilhosa, que também dirigiu um episódio, né? Então, sim, é um salve, né, ao Hail Inger Stevens. E a gente está brincando, claro, de poder escolher musiquinhas no final, que elas só tocam lá no nosso podcast, porque o YouTube não deixa, a gente dá flag e ainda se vacilar derruba o vídeo, né? Então você escute a música lá no nosso site, tá? Que é masmorracine.com.br. Você acessa o áudio do podcast, que lá no MP3 tem a música final certinha. E dessa vez a escolha da música é do Marcos. E aí, Marcos, o que você escolhe? Eu vou escolher, já que a gente falou de Blade Runner, citou o tema de encerramento, The End Title, que eu acho sensacional essa música. Da primeira vez que eu assisti o filme, eu fiquei baratinado com essa música. Eu comprei o disco da trilha sonora por causa dela, inclusive. E enfim. É lindo, é do Vangelis, né? É do Vangelis. Muito bom, muito bom. Lindo, gente, maravilhoso. Então, chegando ao final do podcast, agradeço você estar aqui nos acompanhando na nossa maratona de Além da Imaginação. Convido, claro, você a acessar o nosso site, como eu falei, é masmorracine.com.br, a nossa página no Facebook, dá aquela curtida na nossa página, para também dar um up no nosso trabalho, que a gente está fazendo com muito carinho, assim, para todo mundo que é fã da série clássica, tá aqui, @masmorracine. Tem o nosso grupo também, que é Fãs de Além da Imaginação. Basta você solicitar a entrada lá, que a gente autoriza, interagir com a gente, publicar fotos, vídeos, curiosidades. E também, claro, se você puder nos apoiar, não deixe de nos apoiar no Padrim ou no Colabora Aí. Os links estão na publicação, com qualquer valor, para que a gente possa manter o nosso trabalho aqui na internet para vocês. E também tem o nosso perfil no Instagram, tá? Que é @masmorracine também. E no Twitter, que é @masmorra_cast. Então nós vamos terminar aqui com a belíssima música, que é uma música final de Blade Runner, tocada pelo Vangelis. Só posso dizer o seguinte nesse final: todos esses momentos se perderão no tempo, como lágrimas na chuva. Um abraço e até o próximo podcast. Fiquem bem.